Olá, sou Josilena Farias dos Santos, fui pesquisadora CNPq 2019-2020, com a pesquisa intitulada Defumadores e Porongas de Álvaro Maia, a representação ficcional dos seringais amazônicos, sob orientação do professor doutor Carlos Antônio Magalhães Guedelho. O nosso problema de pesquisa consistiu em observar como o ciclo da borracha está representado em defumadores e porongas, prescrutando quais foram as estratégias utilizadas pelo autor para operar essa representação e, mais importante, em que sentido essa obra contribui para uma melhor compreensão dessa significativa fase da história amazônica. Para tanto, nós elaboramos o objetivo geral, que é de analisar os principais artifícios ficcionais utilizados por Álvaro na construção do panorama amazônico durante o ciclo. Quanto aos específicos, visamos elaborar um quadro teórico acerca do ciclo da borracha e seus principais aspectos históricos e sociais, explorar a multiplicidade de gêneros textuais de que o autor se serviu na construção de defumadores e porongas, refletir sobre as funções da literatura a partir de narrativas que compõem a obra e, por último, discorrer sobre a descrição de espaços e ambientes como estratégia narrativa. Dessa forma, nós dividimos os resultados em dois tópicos. No primeiro tópico, apresentamos um panorama histórico do ciclo da borracha com base nas reflexões de Leandro Tocantins, Lucilene Gomes de Lima e Márcio Souza. O segundo tópico, que aborda as principais estratégias de ficção utilizadas pelo autor, nós subdividimos em outros 3 subtópicos. O primeiro explora a multiplicidade de gêneros textuais existentes na narrativa como um todo, porque não é contida só, por exemplo, de crônica, ou só contos, ou só um ensaio. O segundo reflete sobre as funções da literatura a partir dos textos do livro em estudo. E o terceiro discorre sobre a criação de espaços e ambientes em textos que tratam dos seringais. As principais bases teóricas para esse estudo foi Antônio Cândido, para tratar das funções da literatura, Luiz Antônio Marcuschi, para tratar das questões de gênero textual, e Santos de Oliveira, para a construção de espaços e ambientes. Para tanto, nós fizemos um recorte dos textos, o livro é composto por crônica, ensaio e conto. Na crônica, selecionamos defumadores e porongas. No ensaio, selecionamos o texto Índio Caboclos Nordestinos, e no conto, Zé das Culpas. E dessa forma, nós percebemos que Defumadores e Porongas traz essa essência de juntar gêneros textuais, que são os contos, crônicas e ensaios, que tratam do aspecto da vida amazônica e principalmente da vida dos seringais. É importante pensar que fazendo esse recorte dos 3 textos, porque não são todos que tratam expressivamente da questão da situação dos seringueiros naquela época. Muitos tratam de outros temas que estão ligados, mas não específicos, sabe? Bom, o nosso recorte consistiu em Zé das Culpas e a Crônica de Fumadores e Porongas, por exemplo, que detalham a vida nos seringais, destacam fortemente a solidão, as injustiças e a relação entre os habitantes, a relação que eles tinham com os seringueiros. O ensaio Índios Caboclos Nordestinos descreve também alguns desses aspectos, mas de forma científica, quer dizer, por se tratar de um ensaio, ele traz várias teorias que discorrem sobre o assunto. Então, foi possível fazer essa leitura de como os espaços foram construídos nas narrativas, de modo que nós pudéssemos trazer à lume essa identidade do seringueiro, o sofrimento, o conhecimento dessa realidade que contribui nessa percepção da escravidão vivida por eles, que muitas vezes, que por muitos autores não é tratado como uma escravidão. E destacamos também a relevância da variedade de gêneros do livro, porque é possível reconhecer que há uma tentativa de alcançar vários públicos, se o público se propuser conhecer o que o livro Defumadores e Porongas carrega nas entranhas de sua história. E, para tanto, nós usamos essas referências, principalmente Antônio Cândido, Lucilene Gomes de Lima, Márcio Souza, Leandro Tocantins e o Santos de Oliveira, que tratam da criação de espaços e ambientes do livro Sujeito, Tempo e Espaços Ficcionais, Introdução à Teoria da Literatura. E é isso, muito obrigada.